Tá. Estando com o quórum completo, declaro aberta a sessão da primeira turma de hoje. Vamos primeiro fazer os registros que os colegas têm interesse e outros também, e, em seguida, passamos ao pregão dos processos, observando a ordem regimental. Doutor Renaud parece que tem um registro, né, doutor Renaud? Não é nada demorado, senhora presidente. Um voto de felicitações com o ministro Maurício Godinho Delgado, que lançou a 17ª edição do livro Curso de Direito do Trabalho. É uma obra que ele sempre lança, né, revista atualizada e ampliada de acordo com a nova lei que fez a reforma, que introduziu a reforma trabalhista. E eu gosto de fazer esse registro porque o ministro Maurício, eu tenho, desde o primeiro livro que ele lançou, todos eles, ele gentilmente me encaminha, porque fomos colegas na instalação do curso de pós-graduação na PUC Minas, e também meu colega e nosso colega querido aqui. Eu tenho, então, todas as edições dos livros dele, que ele me encaminha, autografadas, é uma gentileza que ele faz. Então, eu tenho esse cuidado de fazer também um registro, desejar muito sucesso, como sempre, nas obras e nos lançamentos dele, requerendo que seja expedido um ofício para a Sua Excelência. Bom, com a nossa adesão. Eu também recebi um exemplar autografado por ele e fiquei muito feliz, porque é uma obra de envergadura. E o primeiro assunto que eu fui lá examinar é a responsabilidade subsidiária do ente público. A nossa argumentação antiga está toda lá, antes de a gente ter que se render à decisão do ministro do TST, que falou que a gente estava usando apenas tergiversando com os argumentos. São exatamente os argumentos teóricos que o ministro Godinho lança no livro dele. Pois não, doutora? Pelo Ministério Público também, não só a adesão, mas o meu caso específico foi orientado no Brasil por ele, no meu doutoramento. Devo a ele grande parte da minha formação jurídica, e também a doutora Lucília, a formação histórica que ela pôde me passar. Então, eu faço um registro assim, muito especial, de uma forma personalíssima, e também, como uma pessoa que há anos estou trilhando aí, tentando trilhar o caminho do estudo do feminismo, não poderia deixar de fazer o registro de condolências da morte da feminista Mariela Franco, ativista de direitos humanos, em especial dos direitos da mulher, do gênero feminino. Obrigada. Será feito o registro com a nossa adesão também em relação à questão aí do brutal assassinato da vereadora Marielle. Pregão, por favor. Se Vossa Excelência quiser, eu forneço o endereço do gabinete, que é um endereço público, né, naturalmente, para envio. Isso eu tenho. Sim, eu acho que pode com fazer, pessoal, sim, não. Porque é interessante, né? Sim, sim. Agradeço. Todos os que são guardiões de direitos humanos, em especial do gênero feminino, ao Ministério Público são referenciados. Isso independentemente de filiação político-partidária. Não é esse, obviamente, o motivo da minha fala. É concitar a respeitabilidade, a defesa dos direitos humanos. Muito bem lembrado, queremos aderir totalmente à moção apresentada pela excelentíssima procuradora Luciana. Eu estava pensando, inclusive, eu tive a oportunidade nessa sexta-feira de presidir uma audiência pública em relação à responsabilidade subsidiária, o ônus da prova, e abrir fazendo esse registro, né? Porque, a meu modo de ver, foi as palavras são duras, mas foi um assassinato político, foi uma execução contra a política de direitos humanos. Daí é o que se percebe claramente. Então, nós não podemos tolerar na contemporaneidade uma violência dessa ordem contra os ativistas dos direitos humanos. Isso é, sem dúvida, um recado, tem inflexão política clara nas políticas dos direitos humanos. Então, nós não podemos deixar de fazer registro. Muito bem lembrado. E
quero fazer esse registro. Agradeço, agradeço a excelentíssima desembargadora presidente, os demais presidentes, a oportunidade de manifestação. Perdão, excelência. Eu quero ratificar e fazer isso de público e expressamente, com o mesmo sentimento já exposto por todos que me antecederam, mas também destacar que é o perfil da nossa presidente, da procuradora do trabalho, essa luta pelos direitos da mulher, pelo feminismo, pelos direitos fundamentais. Então, o registro tem também, eu acho, penso, eu acredito, além dessa adesão de todos nós, tem essa marca que é como se fosse um farol de Alexandria que vem iluminando todas as atitudes e todos os comportamentos de Vossas Excelências. E também o meu gabinete, que é composto basicamente por mulheres, são 10 servidoras, todas elas muito ativistas e muito dedicadas. A doutora Raquel, que está aqui presente, doutora em Direito, estudiosa, professora também, sempre nessa luta, assim como todas as outras servidoras. Então, eu me sinto, assim, no dever também de expressamente aderir a essa manifestação. O outro assassinato está em curso, né? Que agora é da memória dela. Vários textos denegrindo a imagem e jogando ela numa vala de colaboração com o banditismo do Rio e de perseguição aos policiais. Então, assim, todos nós temos recebido vários textos denegrindo a imagem da vereadora. E uma delas com esse título, essa não denegrindo, né, mas falando, o segundo assassinato está em curso, com igual violência. A última manifestação, eu gostaria de homenagear publicamente a pesquisadora Raquel Betty Pimenta, porque os estudos dela foram base para grande parte do meu trabalho, foram sustentabilidade, grande parte dos meus textos e trabalhos sobre o feminismo. Então, de público, eu agradeço ela, acho que a honestidade intelectual está em primeiro lugar, e eu aprendi muito sobre isso com o doutor Renaud, que me incitou a fazer concurso, e foi meu professor, ainda é. Então, a Raquel, doutora Raquel Betty, aqui meus agradecimentos, está devidamente citada no meu livro, mas é uma das bases, uma das chaves de leitura dos meus estudos. Bom, parabéns, Raquel. Parabéns. Então, vamos ao pregão, observada a ordem regimental. O primeiro processo são dois processos. Um físico é o número 4 da pauta, é o 2050-2013, procedência 29ª Vara de Belo Horizonte. Relator é o doutor Luiz Otávio Renaud e doutor Emerson é o revisor. Doutor Zé Eduardo é o segundo votante. E vai ser julgado juntamente com ele o processo da sessão de PJE, doutor Luiz Otávio Renaud. O número 1 é o processo que está sozinho na pauta do doutor Renaud. É o 11.739, 2016, procedência 22ª Vara de Belo Horizonte. Inscrito nos dois processos, o doutor Marcelo Luiz Guimarães Costa, pela reclamada. O Renaud vai fazer a leitura das conclusões. É um voto só, doutor Renaud? São dois votos? São dois votos, senhora presidente. Eu gostaria só de destacar que são votos longos. Cada um deles tem praticamente 50 laudas. Eu procurei examinar minuciosamente cada auto de infração e eu estou conhecendo do agravo interposto pela União Federal. Estou falando primeiramente do processo físico e da remessa necessária. Ele é o número 4 do físico. Número 4 da pauta de físico. E, no mérito, eu estou dando provimento tanto ao recurso da União Federal quanto à remessa necessária para julgar improcedente os embargos à execução opostos pela executada Maternidade Otaviano Neves S.A., invertendo os ônus da sucumbência e absolvendo a União Federal do pagamento de honorários advocatícios. As custas ficam a cargo da executada, no importe de R$ 44,26. Como eu disse, é um voto longo,
há uma preliminar que eu faço menção a essa conexão dos julgamentos, examino a questão de uma preliminar de ofensa ao artigo 141 do CPC, ampliação dos limites da lide, consideração de fatos contrários ao apontamento pela executada, número de trabalhadores apontado no auto de infração e nulidade das CDAs. Eu tomei o cuidado de trazer uma jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, que endossa a minha tese para poder afastar a preliminar. E aí eu entro no exame da nulidade das CDAs, vínculo empregatício, a situação fática que levou à aplicabilidade das multas executadas nos 2 processos e analiso minuciosamente cada uma dessas matérias para poder chegar à conclusão que eu já mencionei. E eu passo para o segundo processo. Doutor, eu vou perguntar para o doutor, vai ser julgado um por um, doutor, ou pode fazer a leitura das 2 conclusões e o senhor faz a condensação da sustentação oral em uma só? Boa tarde a todos. Eu acredito que vai ser mais fácil se a gente, assim, julgar os processos separados. Porque separadamente? Existe, aí são 2 execuções fiscais, uma matéria, de fato, existe aí uma conexão. Agora, outras matérias são bem distintas. Sim, então o senhor tem a palavra para sustentação oral nesse em que o doutor Renaud fez a leitura da conclusão, que é o físico, é o processo 02050 de 2013. Tá, pela ordem, presidente. Só poderia esclarecer, preliminar mencionada, porque eu realmente não estou me recordando de uma preliminar na contraminuta ao agravo de petição. Preliminar de conexão para julgamento conjunto. É essa a questão. Foi uma questão que eu denominei, eu próprio, de preliminar, porque não. ela, não que ela tenha sido suscitada expressamente. Não, tá. O senhor tem a palavra, doutor. Boa tarde a todos. Boa tarde. Com relação a essa primeira execução fiscal, trata-se de, inclusive, 3 processos reunidos, são 17 autos de infração, mas, basicamente, a matéria de fundo se limita à análise da validade de um auto de infração, primeiro, que dele originou-se aí os demais 16 autos de infração, que diz respeito aí ao reconhecimento de vínculo empregatício entre a maternidade e 570 médicos. E o primeiro ponto que eu gostaria de salientar diz respeito ao procedimento que foi utilizado pelo auditor fiscal para a lavratura desse auto de infração, em que foi reconhecido esse número absurdo de 570 médicos empregados da maternidade. A autuação foi realizada de forma completamente genérica, sem a análise dos pressupostos necessários ao reconhecimento do vínculo de emprego e sem, inclusive, a análise se esses empregados, de fato, prestavam serviços na maternidade, se utilizavam das instalações da maternidade. A nulidade desse procedimento já foi, inclusive, diversas vezes analisada por esse egrégio tribunal, e em todos foi reconhecida que a nulidade desse procedimento, por si só, conduziria à necessária nulidade dos autos de infração. E aqui eu destaco algumas situações, a meu ver, absurdas decorrentes desse procedimento de autuação completamente genérica. Dentre esses 570 médicos, constam 128 médicos inativos, médicos que já haviam há muito cancelado o registro no CRM, médicos que há muito já haviam se mudado para outros estados, cancelado o CRM aqui em Minas. E friso, médicos que, inclusive, já haviam falecido.
o vínculo reconhecido pelo auditor fiscal se estendeu, inclusive, após o óbito desses profissionais. E esse ponto a sentença analisou de forma precisa. Peço licença, inclusive, aqui para fazer uma breve leitura do trecho da sentença. O conjunto probatório permite dar razão ao embargante, a começar pela listagem de folhas 121 e 141, com os nomes de 570 médicos que, segundo a embargada, teriam sido empregados da empresa executada nos últimos 5 anos anteriores à data de autuação, 12 de março de 2008. Isso porque vários deles, muito antes de março de 2008, já haviam se transferido para outros estados, com baixa no Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, conforme documento de folhas 1091. A título de exemplo, cita-se a médica Ana Cecília Calado Costa, inativa no CRM desde 19 de novembro de 2001, mas que figura na relação de médicos empregados até 12 de julho de 2006. O médico Manuel Álvaro Chaves, inativo desde 1996, também está na relação já citada como empregado embargante até 24 de abril de 2003. A par disso, os médicos Tobias José Rodrigues e Wilson José Geraldo da Silva, que prestaram depoimentos no inquérito civil instaurado pelo Ministério do Trabalho, embora figurem como empregados na citada lista, disseram de forma clara não possuírem vínculo de emprego com a embargante. Ora, a simples constatação de que a listagem em questão apresenta vários nomes de profissionais que nem mesmo prestaram serviço à embargante no período apreciado ou negaram de forma clara o vínculo de emprego, já seria o suficiente para se declarar nula toda a execução em curso. Chama atenção mais aqui para alguns exemplos. Dr. Fábio Augusto Teixeira faleceu em outubro de 2003 e o auditor fiscal reconheceu o vínculo até novembro de 2003. Dr. Francisco Nicolau Schettino faleceu em 2007, Dr. Miguel Moisés Filho faleceu em 2005, mas que foram considerados na listagem do auditor fiscal como se permanecessem com vínculo empregatício com a maternidade, onde você vê que não foi feita qualquer análise acerca dos requisitos do vínculo de emprego. E aqui eu gostaria de frisar, frisar realmente essas multas que foram aplicadas à maternidade. Tanto a multa por infração, por suposta infração ao artigo 41, quanto os vários outros autos de infração lavrados contra a maternidade, as multas são calculadas por profissional supostamente prejudicado. Ou seja, todos esses absurdos foram considerados no cômputo da multa milionária que foi aplicada à embargante, ora agravada. E, para além desses absurdos, eu gostaria de chamar a atenção também que a prova testemunhal e documental produzida no processo deixam de forma clara, evidenciam de forma cristalina a ausência dos requisitos do vínculo de emprego, requisitos esses essenciais para suportar esse auto de infração, que, repito, base é ausência de reconhecimento de vínculo, ausência de registro de empregado. E, primeiramente, eu chamo a atenção para a questão da não eventualidade. A prova testemunhal, colhida não só nesse processo, mas no inquérito civil promovido pelo Ministério Público do Trabalho, demonstrou que esses profissionais se utilizaram das instalações da maternidade Otaviano Neves de forma completamente esporádica. Chama atenção aqui para 2 depoimentos colhidos pelo Ministério Público do Trabalho. Dr. Tobias José Rodrigues, que há aproximadamente 15 anos atrás realizava partos e cirurgias de suas clientes particulares ou conveniadas externas da maternidade, que o depoente, até a presente data, continua credenciado, mas optou por não mais realizar procedimentos na maternidade. Dr. Wilson Geraldo da Silva, alguns anos atrás, o depoente realizava procedimentos cirúrgicos na maternidade Otaviano Neves. O depoente optou por não mais realizar procedimentos na maternidade, que não realizava consultas na maternidade, que eventualmente atendia na maternidade os pacientes que foram operados no hospital, quando realizava procedimentos no hospital. Em geral, levava a sua própria equipe de médicos para auxiliá-lo, que sabe informar que a maioria dos médicos do corpo clínico atuava da mesma forma que o depoente. No que diz respeito à subordinação, além da autonomia inerente ao exercício da medicina, isso é fato notório,
A prova testemunhal, mais uma vez, socorre a tese da embargante. Chama a atenção aqui, rapidamente, o depoimento do Dr. Vinícius Neves Braga, cujo depoimento foi tido pelo juízo sentenciante, ressalto, como convincente e esclarecedor quanto à inexistência de vínculo. É de responsabilidade do médico agendar as cirurgias na dependência da executada, tanto em relação a pacientes de convênios quanto aos pacientes atendidos de forma particular. O procedimento de remarcação de datas e horários de cirurgia é de responsabilidade e é feito pelo médico, sem necessidade de apresentar justificativas para o hospital. O depoente nas cirurgias vale de sua própria equipe para o procedimento, o que também acontece com outros médicos. Os honorários médicos são tratados diretamente entre os médicos e os pacientes, sem a participação da executada. O depoente possui consultório próprio, atende pacientes e fatura através do Ginecop, como também pode receber diretamente do paciente ou plano de saúde. Muitos outros médicos atuam na executada da mesma forma que o depoente. Com relação à onerosidade, eu ressalto que isso se trata, inclusive, de um fato incontroverso. A maternidade nunca remunerou qualquer desses 570 médicos. Esses profissionais ou recebem do plano de saúde, com intermédio ou não da cooperativa citada, ou recebem diretamente dos pacientes, sendo eles, inclusive, responsáveis por negociar esses honorários. E, por fim, eu gostaria de salientar, essa matéria, inclusive, já foi apreciada, no final de 2017, por exemplo, foi apreciada essa turma, o caso do Life Center, em que os embargos e a execução, inclusive, foram julgados procedentes. O doutor Renaud, inclusive, eu acho que participou desse julgamento. Essa matéria, ela foi objeto de fiscalização, uma ampla fiscalização, tanto pelo Ministério Público do Trabalho, quanto o Ministério do Trabalho fiscalizaram basicamente todos os hospitais de Belo Horizonte. No caso da maternidade, diferentemente de outros hospitais, o Ministério Público ele não sugeriu a celebração de TAC, não ajuizou uma ação civil pública. Peço aqui a licença para fazer uma leitura rápida da conclusão do relatório de arquivamento do inquérito civil, que friso. Foi uma fiscalização que durou mais de 4 anos, em que o Ministério Público concluiu pela inexistência aí da fraude reconhecida pelo Ministério do Trabalho. A oitiva de alguns dos médicos cooperados que já prestaram serviço à maternidade demonstrou que se tratam de profissionais autônomos de fato, sem vestígios de desvirtuamento de vínculo de empregatício. Apenas para finalizar, eu gostaria de ressaltar novamente, trata-se de multas milionárias, todas calculadas com base nesse absurdo número de 570 profissionais supostamente não contratados. O outro processo, que a gente vai julgar daqui a pouco, evidencia esse absurdo, que a matéria é a mesma, mas foram identificados com 42 médicos. Médicos esses que, de fato, foram identificados nas instalações da maternidade. Então, peço a essa turma, inclusive ao ilustre relator, que considere realmente a exposição feita aqui hoje, as razões expostas no processo e toda essa farta prova documental e testemunhal, e seja, então, mantida a sentença para que os embargos sejam julgados procedentes. Esclarecidos, doutor Emerson é o revisor? Presidente, eu vou pedir vista desse processo para a próxima sessão. Eu poderia só rapidamente pontuar o seguinte, doutora Maricília, fica à vontade. só para ficar, essa matéria do número, relacionada com o número de médicos e que, eventualmente, poderia acarretar nulidade, eu estou examinando essa matéria e eu rejeito com base só para deixar inicialmente pontuado, na Lei 6.830, transcrevo o artigo 2º e também trago à colação a jurisprudência do STJ, porque a matéria não foi suscitada com a defesa. E mesmo que tivesse sido, seria o caso apenas de exclusão desses trabalhadores com base na súmula 392 do STJ, que não seria o caso de nulidade. Quanto ao mérito, aí é uma questão de matéria fática, se há ou não o preenchimento dos pressupostos da relação de emprego, a prova está nos autos
E eu gostaria de mencionar que o processo em que Vossa Excelência foi relatora, ele é diferente. A prova que se produziu no caso do Life Center, obviamente que não é a mesma que se produziu nesses autos. Então, é a convicção em torno da prova produzida nos autos. Mas o processo está com vista com o desembargador Emerson, então, na próxima sessão, a gente pode debater mais essa matéria. Só um minutinho, doutor, por favor. O Ministério Público acabou de pedir a palavra. Pela ordem, excelentíssima desembargadora, como o advogado da tribuna citou o Ministério Público várias vezes, e os autos me parece que são físicos, eu não sei se a gente teve a oportunidade de aparecer. Porque, infelizmente, doutor, se o senhor citou a instituição, eu vou ter que confirmar esses dados. Sim, até posso. Eu acredito que foi dado parecer assim. Realmente, eu não tenho certeza. Deixa eu ver, tá? Nós estamos conferindo aqui, só um minutinho. E, assim, as conclusões eu realmente li apenas do inquérito. Tá? Maia Botelho. Tem o parecer. Ilustre, presidente, posso só... É questão de fato, doutor, porque já está com vista. Não, é uma questão que foi tratada pelo doutor Luiz Otávio, até para evitar, talvez, uma questão de nulidade. Essa questão da... realmente, assim, só de fala, não consigo falar, mas essa súmula do STJ... Doutor, não, aqui não é para debater matéria jurídica, só matéria de fato. O senhor já encerrou a sustentação oral do senhor. Não, eu não quero debater, eu só quero citar, porque, assim, são matérias que não foram tratadas pelas partes no processo. Salvo engano, se trata de uma matéria que foi conhecida de ofício pelo ilustre relator. E aí, no caso, para evitar uma discussão de decisão surpresa, ser respeitado, então, o artigo 10... 933 aí, se for o caso, CPC. o senhor argue depois, né, no diploma. Eu não conheço os fundamentos, eu não voto nesse voto. O processo está com vista para o doutor Emerson. Nós vamos concluir o julgamento na próxima sessão. E aí, se for o caso, o senhor argue isso no momento oportuno. Mas aqui da tribuna, eu acredito que o doutor Renaud não vai alterar o voto, né, doutor Renaud? Não é para alterar o voto de forma alguma, presidente. É realmente para dar vista, oportunizar a parte se manifestar na forma do artigo 10 e 933 do CPC. Doutor, isso é uma arguição jurídica oponível à decisão depois que ela for publicada, não aqui na sessão. O julgamento não foi completado ainda. Está certo? Nada às ordens, doutor. Então, vamos agora ao PJE. Doutor Renaud tem a palavra para a leitura da conclusão do acórdão, por favor. Qual o número dele? É o que está sozinho na... 14h40 a sessão, doutor Renaud. 11.739. É o que está sozinho na sessão do senhor. É. 11.739. Exato. Eu entrei no outro. É isso mesmo. É porque... da coisa. Conheço do agravo interposto pela União Federal, Fazenda Nacional, e no mérito todo provimento para julgar improcedentes os embargos à execução opostos pela executada Maternidade Otaviano Neves S.A., invertendo os ônus da sucumbência e absolvendo a União Federal do pagamento de honorários advocatícios. Custas pela executada, R$ 44,26. O senhor tem a palavra, doutor, pelo tempo regimental, por favor? Boa tarde a todos de novo. Com relação a esse processo, é um pouquinho diferente. São 4 autos de infração, na verdade. Todos debatem também aí o reconhecimento de vínculo empregatício. A sentença até não tratou, de certa forma, muito separada esses autos, mas um desses autos, a matéria até muito próxima do processo anterior, o reconhecimento de vínculo empregatício entre médicos e a maternidade, e aí até reforçar a nulidade que foi apresentada por mim na outra sustentação. Aqui foram reconhecidos o vínculo entre a maternidade e 42 médicos que foram identificados pelo auditor fiscal prestando serviço nas instalações da maternidade.
além das questões relacionadas à ausência dos requisitos de vínculo de emprego, que já foram abordadas por mim na outra sustentação, não vou aqui reiterá-las, mas eu gostaria de chamar a atenção aqui para o fato de que, nesse auto de infração, que é o auto de infração 203.409.95, aí evidenciar que também aí foi realizada uma autuação completamente genérica, foram incluídos, dentre esses 42 profissionais, 13 acionistas da maternidade, coisa que sequer a autuação primeira, lá de 2008, havia considerado. E aqui eu esclareço que não sustento a impossibilidade de reconhecimento de vínculo empregatício entre acionistas, sócios e a sociedade. Pelo contrário, mas aqui evidenciar a nulidade são os acionistas majoritários da maternidade que prestam serviço como médicos. Todos os acionistas são médicos e prestam serviço nas instalações da maternidade. Foi reconhecido vínculo empregatício, inclusive, entre acionistas majoritários que compõem a diretoria do hospital, eleitos na forma da Lei de Sociedades Anônimas, são diretores estatutários do hospital. Com relação a outros dois autos de infração, são 203.420.144 e 203.420.331, a matéria já é um pouco diversa. O auditor fiscal, basicamente, reconheceu o vínculo de emprego entre empregados da instituição Neocenter e a maternidade. A premissa fática utilizada pelo auditor fiscal foi, basicamente, que o Neocenter, que é uma instituição hospitalar destinada ao cuidado de neonatais, é um CTI neonatal, estaria aí realizando atividade finalística da maternidade e que esses profissionais estariam aí subordinados de forma estrutural à maternidade Otaviano Neves. Com relação à alegação de atividade finalística, maternidade, obviamente, se trata de uma especialidade da medicina não abarcada pelo objeto social da maternidade. Se trata de um hospital completamente distinto, de fato, são instituições hospitalares, ocupam o mesmo espaço físico, mas não existe nenhum vínculo. Na verdade, o Neocenter sequer presta serviços à maternidade. A maternidade não toma serviços dos profissionais contratados regularmente, inclusive, pelo Neocenter. Peço licença aqui para fazer a leitura da prova testemunhal produzida nesse ponto. Que o Neocenter se localiza no 4º andar da estrutura da maternidade, que se trata de uma área isolada, que tanto a depoente quanto outros empregados da maternidade não possuem acesso ao Neocenter, tratando-se de outra empresa. Os empregados da maternidade apenas conduzem o interessado até a porta de entrada do Neocenter, não tendo acesso ao restante das dependências, que não há qualquer ingerência de empregados e profissionais da maternidade sobre os profissionais do Neocenter. Tal como ocorre com a transferência de recém-nascido para qualquer outra instituição, no caso de transferência de paciente da maternidade para o Neocenter, é feito o ato formal de transferência. O Neocenter possui outras unidades em outros hospitais, exemplo de Hospital Felício Roxo, Santa Fé e São Camilo, que o Neocenter, localizado na estrutura da maternidade, faz o recebimento de pacientes, tanto da maternidade reclamada, quanto de outros hospitais. Já houve caso de o Neocenter se recusar a fazer a admissão de um recém-nascido egresso da maternidade reclamada. A prova testemunhal evidenciou de fato que se trata de uma entidade, de um hospital, de fato, destinado ao cuidado intensivo de recém-nascidos, mas uma administração completamente separada da maternidade. Não há qualquer ingerência administrativa da maternidade na atuação dos profissionais do Neocenter. E aqui eu chamo a atenção para a questão até essa alegação de que a maternidade seria a tomadora de serviço. No contrato de parceria existente entre Maternidade Otaviano Neves e Neocenter, não é a maternidade que remunera o Neocenter. O Neocenter é que remunera a maternidade pela utilização daquele espaço, evidenciando, portanto, essa inexistente prestação de serviço, de terceirização. Não posso falar sequer em uma terceirização, nesse caso, uma vez que a maternidade não toma serviço dos empregados do Neocenter. E aí, por fim, eu tenho um outro auto de infração discutido,
que basicamente se trata da contratação de empresas de serviços especializados, fisioterapia, fonoaudiologia, radioterapia, que, assim, sendo muito breve, são atividades que não se inserem na atividade finalística da maternidade. Por essas razões, peço vênia ao ilustre relator, mas entendo que a sentença de piso deve ser mantida, sendo julgados procedentes os embargos à execução opostos pela maternidade Otaviano Neves. Esclarecidos, ao segundo votante, doutor Emerson, para prolatar o seu voto. No anterior, senhora presidente, essa semana passada foi um pouco cheia de atividades e eu não tive tempo de examinar com cuidado esses processos. Após a sustentação, visto o voto do relator, eu queria ter tempo de analisar melhor o processo. Tá certo. Então, vista também nesse, tá, doutor? O adiamento, ele é automático para a próxima sessão, tá bom? Ótimo. Combinado. Então, fica com vista para o doutor Emerson. Os 2 últimos processos que estão em pauta, eles voltarão na próxima sessão. Muito obrigada, doutor. Obrigado a todos. Boa tarde. Boa tarde. Próximo processo é preferência regimental, o processo adiado na sessão anterior da sessão do doutor Zé Eduardo. Adiado do doutor Zé Eduardo é o 10.024/2017, agravante é Royal Administradora de Imóveis e agravado Paulo Henrique. O doutor Juscelino já tinha feito a sustentação oral, foi pedido vista. Nesse caso, a vista fui eu que pedi, não é, doutor? O senhor já fez a sustentação oral, então é só a gente completar o julgamento, né? A sustentação oral de Vossa Excelência me impactou naquele momento e eu tinha a impressão de que eu já tinha feito julgamentos em sentido diverso. E encaminhei a divergência falando na nulidade da citação, exatamente por não ter cumprido o disposto no artigo 841, parágrafo 1º da CLT, porque não tinha R. E sem o AR, realmente, na forma como sustentado por Vossa Excelência da tribuna, fica impossível a prova da empresa, no meu ponto de vista, no que diz respeito à inexistência da notificação inicial. Fiz aqui o texto, ele é pormenorizado, é grande, mas eu estaria dando provimento ao apelo para declarar a nulidade da citação e de todos os atos processuais e decisórios subsequentes, bem como para determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento com a realização da nova audiência inaugural para a produção de defesa pela ré, procedendo-se em seguida a instrução processual e novo julgamento, como se entender de direito. Somente por lealdade processual, eu quero esclarecer que eu registro no voto o conhecimento da súmula 16 da SDI 1 do TST e da OJ 1 da SDI 2 do nosso regional, no sentido de que o ônus da prova segue com a reclamada de provar que não recebeu em 48 horas a notificação, independentemente de ter sido ou não encaminhada por CED. Quer dizer, a decisão prolatada pelo nosso relator, extremamente bem redigida, é no sentido de que esse ônus é da empresa, independentemente do CED. E eu estou fazendo a divergência por causa dos termos da lei, que fala com registro postal. Então, seria isso. Lançada a divergência, a decisão fica com o doutor Renaud. O terceiro votante, não é, doutor Renaud? Não é uma dúvida terrível. Nem eu. O problema que eu acho é realmente... milhares de processos. Milhares talvez não, mas muitos. Mas por isso que eu vou manter meu voto. Mas até o final da sessão eu vou pensar, já examinei, já estava com a minha decisão tomada e agora estou novamente na dúvida. Estou lembrando, na primeira instância, quando não tinha o CED e a reclamada não comparecia, eu preferia adiar. E aí se adotava, ou expedia agora o CED, ou então determinava que o oficial de justiça comparecesse. Então, os argumentos de Vossa Excelência, eu já tinha assim, firmado a minha posição, eles me deixaram com mais dúvida ainda, né? Se a gente tem dúvida, às vezes, 51% às vezes decide uma questão, né? Eu fico também, mas esse argumento
sustentado pelo relator, do número de processos e a questão do ônus da prova. O advogado mencionou muito bem isso, como é que ele comprovaria, né? Mas a notificação, ele até mencionou quem que teria assinado o recebimento. Eu, na sessão passada, ponderei que a nossa notificação era local e não pessoal, e quantos processos nós já julgamos, inclusive na primeira instância, né, bastava que houvesse o recebimento da correspondência. Nesse caso, não há, e o advogado ponderou e foi incisivo nesse sentido, de como que ele comprovaria. Ele não tem os meios de comprovar. Talvez fosse o caso realmente de se tratar essa questão com Grano Salles, como diz aí o desembargador Júlio Bernardo do Carmo. Então, eu vou refletir até o desenrolar da sessão. Daqui a pouco, dentro de pouco... Eu só quero saber do desembargador Emerson, que a despeito de não votar, disse que na SDI 2 estão havendo rescisórias julgadas procedentes com essa mesma questão? E não pensaram em revogar essa OJ1? Talvez fosse o caso de propor, hein, desembargador? Porque isso realmente deixa a gente... O julgamento do desembargador Zé Eduardo está correto do ponto de vista de precedentes dessa casa, inclusive. E a própria ação SDI 2 está julgando contra o precedente que ela aprovou. Acho que depende, né? Ele não excluiu ainda a OJ porque a regra geral é essa. Então, mas tem havido... Então, nós temos que apreciar caso a caso. Quer dizer, é ônus da empregadora? Agora, se não há nenhum elemento de prova capaz, na dúvida. Eu também, quando estava em primeiro grau, era assim. Se eu não tinha comprovação, adia a audiência, espero para ver. Exatamente. E não fica até o final da sessão, tá, doutor? Final da sessão. O elemento mais essencial do processo é a divergência está aberta. Um voto a favor, outro contra. Aí, doutor Renaud decide. Vamos aguardar. Tá certo. Combinado. O próximo, também adiado da sessão anterior, é da doutora Cecília, está na sessão de adiados da doutora Cecília, é o 10.193, 2017, recorrente IMED Imagens Médicas Limitada e recorrido Michele Sabrina Miranda. Inscrito... Esse é o da IMED, né? É, IMED. Inscrita a doutora Joyce Romualdo Brito e doutora Ana Carolina Léo pela reclamada. Doutora Joyce pelo reclamante, doutora Ana Carolina pela reclamada. Maricílios Eduardo, isso aqui, ó. Doutora fala pela reclamada, doutora? Isso, pela e IMED. Quem fala pela reclamante está aí? Sim. Eu sou a relatora, eu vou ler a conclusão do meu voto, e em seguida eu passo a palavra primeiro para a senhora, que é a recorrente, e depois para a representante do reclamante, que é o recorrido. Perfeito. Eu estou conhecendo o recurso originário da reclamada, por quanto presente os pressupostos de admissibilidade. No mérito, estou negando-lhe provimento, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. É o meu voto, a senhora tem a palavra, doutora. Ok. Primeiramente, boa tarde a toda a Câmara. Tarde. Boa tarde à relatoria. Gostaria de agradecer pela compreensão na sessão passada, pela impossibilidade de pouso, da aeronave e, consequentemente, a impossibilidade de realização da sustentação oral. E aproveito a oportunidade só para registrar também a minha manifestação acerca da morte da vereadora Marielle, na condição de advogada mulher e eleitoralista no norte de Minas. Trabalho com política e sei o quanto ela é violenta, principalmente com mulheres que agem com combatividade. Então, fica aqui o meu registro também de protesto, me senti agredida com a violência ocorrida com ela, porque, de fato, é uma realidade que vivenciamos pelo Brasil afora, mas principalmente em regiões coronelísticas, como a da minha região, do norte de Minas. Passando ao caso dos autos, eu gostaria de pedir a devida vênia para que haja a reforma do voto da relatora, considerando alguns princípios basilares que eu entendo estarem manifestamente inobservados nesse presente julgamento realizado em primeira instância. Se não, vejamos. Inicialmente, o que pese a dificuldade de a gente ter dentro da Justiça do Trabalho um reconhecimento de inépcia da inicial,
por vezes a empresa se vê fatalmente prejudicada no seu direito irrestrito à ampla defesa e contraditório, considerando muitas vezes, como na dos autos, a ausência da efetiva ilegalidade apontada pela reclamante, que veio em inovação processual, em manifestação aos embargos, a justificar que a atividade, ao que pese a estar regulamentada, prevista em contrato e chancelada pela instituição de ensino, ela não teria um caráter de aprendizado no curso de administração. Nesse sentido, convém frisar a decisão, o trecho da decisão de primeira instância em que diz assim: todavia, ainda que devidamente discriminados no contrato de estágio, entendo que as tarefas exercidas pela reclamante não guardam qualquer relação com seu curso de administração, em nada contribuindo para o aperfeiçoamento e complementação de sua formação acadêmico-profissional, ID 4540, página 4. Ora, Excelência, o fato arguído em inicial foi de que, substancialmente, essa reclamante, em tese, realizava atividades direcionadas ao curso de enfermagem, sendo até mencionada uma utilização indevida chamada punção, sendo restado em prova técnica de insalubridade que tal atividade não era realizada pela reclamante. E, na mesma perícia técnica, restou cabalmente comprovada que o contrato realidade era exatamente de acordo com o contrato formal. A reclamante, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de comprovar que o contrato realidade destoava do contrato formal, não havendo nos autos uma única prova sequer da incoerência entre a aula prática, consubstanciada no estágio, com a aula teórica por ela utilizada e consumida dentro da instituição de ensino, sendo que a mesma instituição de ensino de administração considerou como devida a atividade de recepcionista e como complementar ao caráter da administração, considerando até mesmo a amplitude que é o trabalho de um administrador de empresa, que tem o dever de conhecer todas as etapas de uma empresa, seja desde o início ao atendimento ao cliente até o seu final, faturamento e consequente administração das finanças da empresa. Então, com a devida vênia, percebe-se que a decisão do magistrado ela fere o princípio da segurança jurídica estabulada entre as partes, principalmente dentro de um cenário de reforma trabalhista em que, de um lado, se vê uma tentativa de flexibilização e compreensão do lado do empresariado e, por outro lado, se vê um judiciário aplicando com robustez a legislação, mesmo quando seguido estritamente o que a legislação requer, como no caso dos autos, que é a realização do contrato de estágio, devidamente submetido à instituição de ensino, cujas atividades foram apreciadas pelo coordenador do curso e não havendo nos autos nenhuma única prova, nenhum elemento sequer que reforce o convencimento do magistrado de que esta atividade ela não enseja um devido aperfeiçoamento ao curso de administração. Valendo ressalvar que considera-se, inclusive, como uma condenação de ofício, posto que o magistrado, ao arguir e fundamentar, mediante essa justificativa, sequer possibilitou à empresa reclamada a realização de uma perícia técnica específica para comprovar se, de fato, a atividade que realizava não obtinha mesmo nenhum aprendizado teórico compatível com aquilo que é ministrado na universidade, no curso de administração. Por tudo quanto exposto, por todos os princípios feridos, ora argumentados, é que se requer que seja dado provimento ao presente recurso para reformar a sentença, reconhecendo a preliminar de inépcia da inicial, gerando cerceamento de defesa e contraditório da empresa reclamada, não sendo este o interesse o entendimento desta Câmara, que seja, no mérito, dado provimento ao recurso, a fim de reconhecer que o contrato realidade estava compatível com o contrato formal celebrado.
é o que se requer. Tá certo. Esclarecidos. Quem é o procurador da reclamante? Doutora Joyce? Eu pergunto para a senhora, diante do julgamento, do voto que foi lido, se a senhora pode aguardar o primeiro voto divergente. Se houver, eu asseguro a palavra à senhora. Combinado? Então, na verdade, doutor Zé Eduardo julga esse... Ah, não, doutor Emerson, está certo. Eu quero só justificar que os fundamentos a doutora conhece, né? E, apesar de formalmente terem sido atendidos os requisitos formais do estágio, as questões todas que a doutora colocou da tribuna, essa questão da complementação educacional é muito importante. Então, a única testemunha ouvida falou que a reclamante ficava na recepção. Está aqui o texto, a sentença cita. Quer ver? O estágio estava marcado aqui, eu tirei. Com efeito, a única testemunha, que é o Bruno, trabalha como administrador no setor administrativo da empresa, como contratado terceirizado. Comparecia diariamente e presenciava a atividade da reclamada. A reclamante trabalhava na recepção, atendimento a pacientes, protocolo de guia, suporte ao paciente, banco de dados de paciente e recebimento de guia para o setor administrativo. Que ela é estudante do curso de administração, que normalmente atrasava no início do expediente, o que não é relevante aqui nesse caso. E mesmo o termo, as atividades colocadas no termo de compromisso celebrado, recepcionar e orientar pacientes quanto à realização de exames, preparar material necessário para a realização de exames, montar fotos dos exames e encaminhar. Quer dizer, ela era uma recepcionista, ela não estava tendo atividade complementar ao curso de formação da área de administração, data vênia do que foi sustentado da tribuna. Então, é esse o meu entendimento, o fundamento é o da sentença, eu estou só confirmando por seus próprios jurídicos fundamentos, mas, diante da ênfase que foi colocada, fica parecendo que está tudo errado. Então, eu só quis trazer esses esclarecimentos. Segundo votante, doutor Renaud, por favor. De acordo com o voto de Vossa Excelência, a matéria é fática e está bem analisado na sentença, confirmada por Vossa Excelência. Terceiro votante, doutor Emerson. Da mesma forma. Então, e assim se proclama, doutor. O julgamento prevalece tal como lido pela relatora, por unanimidade. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, doutora. O próximo agora é a sessão de PJE, doutor Renaud. É o número 20 da pauta, 10.815/2016, procedência Vara de Monte Azul. Doutor Renaud é o relator, doutor Emerson é o segundo votante, o doutor Zé Eduardo é o terceiro votante. Inscritos, doutora Thaisa de Aquino Pereira pelo reclamante, doutor André Schmidt Brito pela reclamada. É o 20 da pauta. Doutor Zé Eduardo. Então, o relator, para a conclusão do voto, por favor. Conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento para declarar a nulidade da respeitável sentença por cerceamento do direito de defesa e determino o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução coitiva de testemunhas, conforme requerido pelo reclamante, e prolação de nova sentença, como se entender de direito, prejudicada a análise das demais questões. Envolve cerceamento de defesa, que o data bene, pelas razões que estão expendidas no meu voto, eu estou acolhendo. Doutora é procuradora do reclamante? Pergunto se a senhora aguarda algum voto divergente. Se houver, eu asseguro a palavra. O doutor representa a recorrida. Então, sustentação oral exclusivamente quanto à nulidade. Por favor, doutor, o senhor tem a palavra. Senhora presidente, ilustres companheiros da outra turma, ilustres representantes do Ministério Público, senhora secretária, colegas presentes. Essa questão da nulidade, ela se deu em razão de um pleito que a reclamada entendeu, o juiz Acon entendeu tardio, de oitiva de testemunhas por precatória. Na audiência inicial, a reclamante fez diversos requerimentos de provas que foram acatadas e se consignou expressamente que as testemunhas iriam comparecer independentemente de intimação. O reclamante chegou a peticionar nesse processo antes desse requerimento de testemunha por precatório, em outras oportunidades, nada requereu. Em determinado momento, ele faz esse pleito de ouvir testemunhas por precatório, o juiz indeferiu, entendendo que estava precluso exatamente pelo que restou consignado na audiência inicial.
E outro fato que eu acho importante chamar a atenção é que na audiência de instrução ele não renovou essa resignação e, inclusive, ele ouviu 2 testemunhas. Se nós formos abrir a instrução processual simplesmente para ele escutar testemunhas, pode ser que se incorra até numa nulidade com relação ao número de testemunhas, né? Então, é um outro fato interessante. Ele vai para a instrução, primeiro ele conseguindo expressamente na audiência inicial que seria independente, ele aceitou isso, assina a ata, e, no segundo momento, ele vai para a instrução, não renova essa resignação, levam 2 testemunhas, não houve prejuízo aí da data vênia. A empresa escuta uma, houve depoimento das partes, e é proferida a decisão. Com a decisão contra, aí sim ele vem e volta a carga nessa questão da unidade. Então, assim, com todo respeito ao voto do eminente relator, que é sempre cuidadoso, o que se espera é que, nesse aspecto, não seja acatada essa preliminar de unidade. Inclusive com relação a essa questão que já foram ouvidas as 2 testemunhas do autor. É o que se espera, excelência. Esclarecidos. O segundo votante, doutor Emerson. Vou pedir vênia e vou acompanhar o relator. O reclamante no ID CA-BC B3D, ele inclusive explica por que ele teve que alterar esse requerimento de oitiva de testemunha. Repentinamente, a testemunha mudou, inclusive, parece que de estado, da federação, e ele necessitava ouvi-la para o precatório. Isso ele fez no dia 28 de abril, ou seja, antes da audiência, que foi em 27 de junho. O juiz, ao indeferir, ele cerceou o direito de defesa, de prova da parte. Então, eu peço vênia e acompanho o relator. Terceiro votante. Pedindo vênia ao doutor André, eu vou acompanhar integralmente o voto do relator. Então, e assim se proclama, de acordo com o voto do relator, por unanimidade. Próximo, por favor. O próximo é o 27 da pauta ainda do doutor Renaud, é o 11.013/2015, procedência 4ª Vara de Uberlândia. Inscrito doutor Leonardo Eleutério Campos pela reclamada. É o 27 da pauta. Ao relator, para a leitura da conclusão do voto, por favor. Maurício Costa. Maurício Costa, IBF. IBF. Conheço do recurso e no mérito todo o provimento parcial para, no prazo legal, com juros e correção monetária, na forma da lei e da jurisprudência do TST, a linha A, converter a demissão em dispensa sem justa causa, fixando como último dia de trabalho 13/1/2015 e condenando a reclamada ao pagamento das verbas rescisórias no limite dos pedidos da inicial, saldo de salário, pré-aviso, férias adicionadas de 1/3, 13º salário, FGTS 40%. A reclamada deverá ainda anotar a data da dispensa da CTVS, que já foi mencionada, sob pena de multa diária de R$ 100 por dia de atraso, autorizada a Secretaria da Vara assim proceder se houver recusa da reclamada. E também determinando a expedição das guias competentes. A linha B, condenar a reclamada a pagar a dobra das férias mais 1/3 do período imprescrito. A linha C, excluir da condenação os honorários sucumbenciais. Inverta o ônus da sucumbência, pagamento das custas processuais a cargo da reclamada, no importe de R$ 1.400, calculado sobre o valor arbitrado da condenação de R$ 70 mil, na forma da súmula 25 do TST. O senhor tem a palavra, doutor? Sim, senhora presidente, boa tarde. Na pessoa de quem ouso cumprimentar os demais membros dessa colenda turma, órgão do parquê, senhores servidores, nobres colegas, tenham uma boa tarde. Senhora presidente, vou pedindo vênia do voto do eminente relator, nós vamos ratificar aqui o que disse a sentença de primeiro grau quanto à questão do pedido de dispensa voluntário, pedido de demissão, desculpa, do obreiro. De acordo com o documento de ID 1EF68FE, o obreiro voluntariamente pediu a sua demissão por interesses particulares, adoentado, e ainda disse que não tinha interesse do cumprimento do aviso prévio, pelo que requereu sua dispensa. Depois disso,
movimentou a máquina judiciária para dizer que ele continuou a trabalhar em favor da empresa contratante e que, portanto, o pedido de demissão deveria ser declarado inexistente e reconhecendo-se a dispensa por iniciativa da empregadora. Com toda a vênia, senhora presidente, eu vou fazer vezes da tribuna das palavras do juízo sentenciante e peço vênia para abrir aspas. Todos os documentos juntados pelo autor são anteriores a setembro de 2014. A testemunha da reclamada, ouvida por carta precatória, esclareceu que o autor, na época, ficou muito doente e, em contato com o depoente, solicitou sua demissão da empresa, o que foi aceita. Que o autor foi substituído por outro empregado, que o autor, na época, pediu que fosse colocada uma pessoa para o substituir, para que pudesse ir mostrando os contatos para o futuro substituído, comprovando o encerramento do contrato de trabalho a partir do pedido de demissão. Ainda da sentença, senhora presidente, não há prova nos autos de que o autor tenha sido impedido de cessar a prestação laboral, ônus que lhe competia nos termos do artigo 818 da CLT. Senhora presidente, o reclamante pediu voluntariamente a sua demissão. Não exerceu atividade em prol da reclamada após expirado o pedido de demissão. Todos os requisitos do pedido de demissão, o TRCT, sem qualquer ressalva, homologado pelo sindicato, na presença do reclamante, não registra nenhuma ressalva, ele pediu demissão. Isso é o contrato realidade, isso é o que aconteceu de fato. Esses são os fatos que se descortinaram e que foram apercebidos pelo juízo sentenciante, que estava mais próximo das provas. Não há como se acolher, com toda a vênia da conclusão do eminente desembargador relator, que houve uma quebra futura de um contrato da qual o próprio reclamante já tinha pedido demissão. Isso, data vênia, não está nos autos. O que está nos autos é um pedido de demissão e não há nenhum documento que comprove a continuidade da prestação laboral após o pedido de demissão voluntária do empregado, da qual ele próprio pediu a dispensa do cumprimento do aviso prévio. Imagine, Vossa Excelência, que um empregado comparece à sede do sindicato e, dentro dos prazos fixados em lei, não afirma que continuava a prestação laboral, não há qualquer registro, a rescisão é homologada sem qualquer registro de ressalva, não há. Depois ele vem, olha, meu pedido de dispensa é nulo, eu continuo trabalhando, sem que tenha-se prova disso, data vênia. Requerendo novamente, vênia eminente relator, requer aos demais votantes que mantenham a sentença pelos seus próprios fundamentos, senhora presidente. Esclarecido, segundo votante, desembargador Emerson. Dá uma olhada aqui, senhor presidente. Parte sustenta da tribuna que tem homologação sindical. Eu também não vi, não, doutor. Eu acho que data vênia. Eu até voltei aos autos para conferir isso aqui novamente. Eu veio questão de termo fato, de decisão questão do de fato, ID. Não, agora só aguarda que eu vou terminar de falar. Sim, senhor. Fui na demissão aqui. O ID 12C37DE não tem. Voltei aos autos e fui no termo de rescisão de contrato de trabalho, 839-CBE6. Nenhum desses documentos tem termo de homologação de sindicato. Além do mais, Se quer fazer a alegação de fato, só pode fazer, mas... Páginas 1 e 2 do documento de ID 1EF68FE. página 1, 2, né? Eu também.
Ctrl F. Qual é o ID, doutor? Eu baixei o PDF aqui. 1EF68FE. Ele fala termo de homologação de rescisão. Termo de rescisão do contrato de trabalho, homologação da rescisão do contrato de trabalho. Assinatura da empresa e do reclamante, do sindicato. Eu não estou vendo nada aqui. Baixei o PDF aqui, deixa eu achar o documento que eu ajudo. Estávamos olhando. Para mim, ele não comprova isso. Não. Para mim, não comprovam. Vou pedir vênia e vou acompanhar o relator. Exatamente falta dessa comprovação. Terceiro votante? Eu também peço vênia, porque, além disso, ainda tem aqui que prova que ele continua trabalhando, recebendo, etc. Inclusive, despesas, ressarcimento de despesa após o pedido de demissão. Então, eu vou pedir vênia e eu vou acompanhar o voto do relator. Sim, e assim se proclama segundo voto do relator. Boa tarde, bom trabalho. Muito obrigada, senhor. Vamos chamar agora os dois processos ainda com sustentação oral na pauta do doutor Renaud de PJE, em que os advogados parece que não estão presentes. A gente vai fazer o pregão. Número 50 da pauta é o 70.500/2001. Doutor Sérgio Fernando Pereira de Pintavares não está presente. E o outro é o 38 da pauta 11.531/2013. A doutora Tatiane Gonçalves Mendes também não está presente. Não há divergência anotada aqui na tela. Então, eu proclamo que prevalece o voto do relator tal como apresentado, nesses dois processos. Sim, sustentação oral do senhor. Então, eu vou decidir aquele caso para que o advogado, doutor Juscelino, não fique aguardando. Não sei se ele está presente ainda, ou ele já foi embora. Já foi embora. Já foi embora, né? Então, eu vou pedir vênia ao relator e vou acompanhar a divergência de Vossa Excelência. Eu acho que são duas, uma dificuldade de se resolver, mas a minha decisão pende para o fato de preservar o direito de defesa, que não é crível que a reclamada, uma empresa conhecida, recebesse essa notificação e não comparecesse à audiência. Eu acho que isso e a dificuldade também dela produzir essa prova. Eu entendo, compreendo os fundamentos do voto do doutor relator, todos eles, como sempre, muito bem lançados e estribados em jurisprudência, na lei, mas eu vou pedir vênia e acompanhe a divergência de Vossa Excelência. Na verdade, sem o CED, sem o comprovante, ela não tem como provar, porque é prova negativa, impossível mesmo. Então, proclamo como resultado o meu julgamento, ou seja, a gente está dando provimento para declarar nulidade e reabrir a instrução processual da forma como eu li no momento oportuno. E eu fico como redatora do voto, do acórdão, vencido o relator, neste caso. E assim se proclama. O J lá é o seguinte, em geral, a prova continua com o empregador. Havendo, se entendeu lá o seguinte, nós vamos analisar caso a caso, assim como o juiz no processo originário, tem que analisar. Quem tem que provar que não foi notificado é a empresa. Então, se foi endereçado para o endereço correto, está tudo certinho, aparentemente está tudo perfeito. Agora, se há uma margem de dúvida, aí fica a cargo do condutor do processo acolher ou não. Tese também a gente não poderia falar, se não tem CED, nós também abriríamos um campo muito grande para nulidade. Né? Simplesmente, não tem CED, então todo o processo está nulo. Não. Com CED ou sem CED, o ônus é do empregador provar que ele não foi notificado. Está certo. Na verdade, a OJ, ela fala sem o AR, e isso contraria o 831, né, o que está na lei, que fala com registro postal. Sem o registro, não tem como a empresa fazer a prova. A questão é que toda correspondência, ele não tem um registro, mas ele tem o lastro de endereçamento dele. Então, às vezes, é possível você solicitar o correio e ele informa, não, ele foi entregue, você não tem mais o comprovante.
Entendi. Mas se solicitar o correio, ele tem como comprovar. Até porque ele tem uma obrigação legal de corresponder, de dar a resposta sobre as correspondências que ele entrega ou não. Senão, até o oficial... Não, mas, na verdade, mas problema sem é que... o CED não tem jeito. Muitas Mas vezes o dependendo, carteiro fica não difícil. entrega. Tem problema. Não, é difícil. Até os aquele serviços dos controle de Correios são hoje entrega, eles têm, terceirizados mas nem também. O sempre problema conseguem. sério. Agora, eu não entendo por que a Justiça do Trabalho gasta dinheiro com isso. Porque está na CLT dizendo que tem franquia postal. Tem franquia postal, por que nós... A franquia está na lei. Tá, a CLT fala que tem franquia postal. Sabe por que a gente paga? Gasta dinheiro com tanta É uma fortuna. É muito dinheiro, mas... né? Mas eu também não economizaria nisso. Eu também não economizei. Eu fiz com CED durante todo o período que eu fiquei na primeira instância. Nunca tive uma repreensão, nenhuma. O problema foi um momento muito especial, né? Foi daquele corte discriminatório contra a Justiça do Trabalho, que nós sofremos um corte muito grande. Nós estávamos na primeira instância ainda, quando mandou, foi bem antes. Foi antes? Isso tem coisa de Não. 14, 15 anos. Não. Sim. Tem muito tempo. É coisa antiga. Não, mas agora teve essa agora decisão. teve Agora, na época do corte, inclusive, que foi até dito aí que economizou-se em pouco tempo 2 milhões para o tribunal, né? Agora, na nossa época, havia uma recomendação aos juízes para não expedir para economizar, mas eu nunca segui essa recomendação. Bom, vamos para o próximo, então. Agora é físico, né? Não, o próximo é a sessão doutor Emerson. Doutor Emerson. Pode ser físico? Não, porque eu chamo... tinha falado do físico, não? mas eu chamo o advogado nos dois ok. e continuo no Ok. físico. Sessão de PJ doutor Emerson, é o número 1 da pauta, 721/2014, procedência segunda vara de Passos. Doutor Zé Eduardo é o segundo votante, doutora Maria Cecília, terceira votante. Inscrito, doutor Ivan Carlos Caixeta, pelo reclamante, é o número 1 da pauta. Então, as duas ficam abertas aqui. Emerson. Pagador Emerson. Por favor, a conclusão do voto. Pois não. Estou conhecendo o agravo interposto pelo 6º executado, Antônio de Lima Silva, e no mérito, dando-lhe provimento para declarar a nulidade dos atos processuais praticados contra o referido executado e determinar a remessa dos autos ao douto juízo da execução, para o fim de ser instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos termos do artigos 133 a 137 CPC de 2015, confirmando a decisão liminar proferida às folhas, depois eu cito aqui, faltou, prejudicada a análise das demais questões suscitadas no presente agravo de petição, custas pelas executadas no valor de R$ 44,26. Meu voto, senhor Aqui no nosso está escrito, folhas 941, 945. não, na conclusão, aqui embaixo, na certidão é que não sai. Na conclusão está escrito, só na certidão e já se ele acerta a certidão. É porque eu li a parte de baixo. O senhor fala por quem, doutor Ivan? Pela agravante. Pela agravante? Então, a decisão Tá atende. ok. Espero que os demais acompanhem. Aguarda o primeiro voto divergente. Sim, doutor José Eduardo é o segundo votante? Eu estou acompanhando integralmente o voto do relator. Eu, igualmente, estou acompanhando, então, o voto prevalece por unanimidade. Muito obrigado, Vamos senhor. agora ao físico, em que o senhor também tem uma sustentação oral, não é? Tem um outro... O físico do doutor Ivan é o número 17 da pauta. É o 1585/2005, procedência 17ª Vara de Belo Horizonte. Doutor José Eduardo é o relator, doutora Cecília é revisora e doutor Renaud é o terceiro votante. Doutor Ivan Carlos Caixeta, inscrito pelo agravante. É o 17 da pauta de físico. Doutor José Eduardo é o relator para a conclusão do voto, por favor. Senhora presidente, eu conheço nego provimento. O senhor tem a palavra? Excelência, boa tarde para todos. Eu apenas gostaria da tribuna de suscitar uma reflexão, ainda que o relator tenha negado provimento, mas os demais também que seguirão o voto,
que é interessante aqui, doutor Zé Eduardo, é que, na verdade, já havia nesses autos um reconhecimento desse fato de se tratar de bem de família, e como esse agravante está em outros processos sofrendo investidas de penhora nesse imóvel, a importância desse recurso nesse momento seria, embora o resultado é até estranho, porque o resultado está positivamente aos embargos. O que está divergindo são 2 pontos de que nós consideramos que, no primeiro momento, que a União, ao suscitarmos que este imóvel era bem de família, ele veio e aqueceu a esse fundamento e foi, portanto, julgado procedente naquele momento os embargos em razão da própria aceitação da União. E numa segunda investida, o juiz fez, não, isso aqui foi o fundamento de concordância da União, mas a União somente concordou em razão dos argumentos que foram suscitados naquele momento. E a outra questão que se colocou aqui seria a prescrição intercorrente que, no nosso entendimento, operou-se. Esses 2 elementos, eles são muito importantes para os processos e eventuais investidas em outras execuções, não só fiscais, como também corre execução trabalhista, de créditos trabalhistas, que essa empresa sofreu, da qual ele foi ex-sócio. Então, é nesse sentido que se pugna por uma reflexão, o agravo é nesse sentido. É isso que eu gostaria da tribuna de considerar, excelências. Doutor Ivan, essas questões foram enfrentadas, né? Entendi, como juiz de primeiro grau, que não há coisa julgada propriamente, porque foi uma concordância da União, uma liberação, não houve propriamente emitiu-se um juízo a respeito da questão. E também, quanto à prescrição intercorrente, também aqui é a linha que que a turma vem seguindo. Então, eu peço vênia para manter meu voto. Na verdade, a prescrição intercorrente não aconteceu porque não foram atendidos os supostos fixados pelo artigo 40 da Lei de Executivos Fiscais. Né? A turma, por enquanto, só tem declarado a prescrição intercorrente em casos envolvendo infrações fiscais, quando atendidos aqueles supostos. Quer dizer, tem que suspender por 1 ano, depois tem que esperar mais 5 anos, e aqui não aconteceu isso. Declarou pouco mais de 2 anos após o vencimento e não se vislumbra a ocorrência da hipótese. Então, eu vou pedir vênia também a sustentação oral da tribuna e vou votar de acordo com o relator. O terceiro votante é o doutor Renaud. Estou acompanhando o relator. E assim se proclama, doutor. Boa tarde, excelência. Bom serviço. Continuando ainda na pauta de processo físico, o número 16 na pauta é o 11.118/1996, procedência 5ª Vara de Belo Horizonte. Doutor Zé Eduardo é o relator, doutora Cecília revisora e doutor Luiz Otávio Renaud é o terceiro votante. Inscrito doutor Fernando José de Oliveira, pelo reclamante. Então, ao relator, para a leitura da conclusão do voto, por favor. Senhor presidente, conheço do agravo, rejeito a preliminar estada e, no mérito, nego-lhe provimento. O senhor fala pelo reclamante agravado. Espero que os demais pares... A egregia turma, desculpa não ter cumprimentado, porque todos os membros dessa turma foram conhecidos velhos. Veio apresentar a minha primeira nessa turma aqui, com a minha primeira sustentação, e agradecer aí a todos, esperando que seja mantida a decisão do ilustre relator, Sim, em face de ser real a situação fática de que a ZAC fez umas alterações e cresceu e não quer pagar a dívida anteriores à sua primeira administração.
Tá certo. Eu voto com o relator, doutor Renaud. Também acompanho o relator. E assim se proclama, doutor, de acordo com o voto do relator. Muito obrigada, senhor. Boa tarde. Boa tarde. Ainda de processo físico, número 17 da pauta é 1163/2001, procedência 5ª Vara de Belo Horizonte. Aqui está. O doutor Emerson é o relator, o doutor Zé Eduardo revisor e a doutora Cecília é a terceira votante. O número 7 da pauta de físico é o doutor Aureslindo Silvestre Oliveira e está escrito pelo agravante. Doutor Emerson, então, para a leitura da conclusão do voto. Estou conhecendo o agravo interposto pela exequente, número dando-lhe provimento parcial para deferir o requerimento da exequente de expedição de mandado de penhora e avaliação do bem imóvel descrito na certidão emitida pelo primeiro ofício de registro de imóveis de Belo Horizonte. Ok. Então, aí, está colocado. Custas pelos executados. Custas pelos executados no valor de R$ 44,26. É porque tinha uma sugestão, estava vendo se complemento. O senhor está falando pelo agravante? Pelo agravante. Eu pergunto se o senhor aguarda o primeiro voto divergente. Aguarda. Sim. O segundo votante é o doutor José Eduardo. Eu estou de acordo, né? A questão aqui... Então, uma sugestão para gravar. Sugestão, estou de acordo. Eu também estou de acordo. Eu incorporo isso na fundamentação, só para não ficar dúvida. Né? Entes, né, da penhora, que serão executados. Tá certo. E assim se proclama, doutor, de acordo com o voto. Muito obrigada ao senhor. Boa tarde. Agora, retornando à sessão do doutor Emerson, é o número 40 de PJE, é o 48 da pauta, é o 12.106/2015. Voltamos, então, no doutor... Doutor Emerson. Aqui eu achei que é o 48 da pauta, doutor Emerson, inscrita doutora Luísa Maria Velar Rodrigues, pelo reclamado. Ao relator para a leitura da conclusão do voto, por favor. Banco Triângulo, né? Banco Triângulo e Mateus, né? Banco Triângulo e Mateus. Isso, Banco Triângulo. É o 48 da pauta. Estou conhecendo o recurso interposto pela reclamada e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para autorizar que, na liquidação, sejam observados os dias efetivamente laborados e o período de fechamento do cartão de ponto, mantendo o valor fixado na condenação, porque ainda é compatível. A senhora tem a palavra, doutora? Obrigada. Boa tarde a todos, cumprimentos à turma, representante do Ministério Público, serventuários e colegas aqui presentes. A princípio, a gente pede a revisão da decisão do ilustre relator, pugnando pela declaração da prescrição total do suposto direito às horas extras pela pré-contratação, uma vez que a alegação é que ela teria ocorrido, se iniciado há mais de 5 anos, conforme a alegação do próprio autor. A falta da declaração levaria à existência de direito à pretensão jurídica por tempo indeterminado, culminando na ofensa ao princípio da segurança jurídica, o que foi colocado no recurso. Se a lesão ocorreu do ato há mais de 10 anos, que aconteceu há mais de 10 anos, é razoável que se aplique aí a prescrição quinquenal, e aí não teria mais, o processo se encerraria nesse sentido. Não bastasse ainda que se adentrasse o mérito da questão, Excelência, melhor sorte não socorreria ao reclamante. Isso porque a tese da pré-contratação demandaria o recebimento de valor fixo por todos os meses, que seria o salário base dele, mais as horas extras supostamente pré-contratadas. Não é o que se vê nos autos, uma vez que as horas extras eram variáveis. A gente até fala, tanto nas razões recursais como no memorial apresentado, que variava entre 43 meses, que era 43, 36 horas, 41, e por aí vai. Quanto à prova testemunhal produzida pelo autor, data máxima vênia ela não serve para constituir o seu direito. É desarrazoado que uma testemunha que não participou da contratação do reclamante saiba do horário de trabalho dela. Num ambiente de mais de 400 funcionários,
E isso no contrato que ocorreu há mais de 5 anos, né? O início do contrato foi há mais de 5 anos. Não bastasse a testemunha ouvida a prova produzida pela reclamada, esclareceu que ela mesma somente começou a prestar horas extras após 1 ano da contratação. Isso quando havia necessidade de serviço, né? E o que encontra realmente respaldo nos cartões de ponto, que demonstra variação do horário. Então, isso posto, a parte reitera as razões recursais, pugnando pela improcedência do pedido autoral. Esclarecidos, o segundo votante, como vota? Eu vou pedir vênia da sustentação oral, as questões foram enfrentadas pelo eminente relator. Estou acompanhando o voto integralmente. Eu, igualmente, peço vênia e voto com o relator, cujo voto prevalece por unanimidade. Ok, obrigado. Boa tarde. Boa tarde, doutora. Próximo. Agora a inscrição feita aqui é o número 47 da pauta. Ainda do doutor Emerson. É o 11.925/2015, procedência terceira vara de contagem. Inscrito doutor Hudson Gilbert de Oliveira, pelo recorrido. 47 da pauta. Só tem mais um. Então, o relator, para a leitura da conclusão do voto, por favor. Só aguardando a briga. Que atualização que teve ontem? 2.1.3. Não, foi só correção de erro. Trata-se de um procedimento sumarício, senhor presidente. Estou conhecendo o recurso interposto pelo reclamante, mas no mérito negando-lhe provimento. Meu voto. Eu falo pelo recorrido, não é, doutor? O senhor pode aguardar o primeiro voto divergente? Desembargador Zé Eduardo, de acordo, e eu também estou de acordo. Então, prevalece o voto tal como lido pelo relator. Viu? Muito obrigada. Boa tarde. O próximo ainda do doutor Emerson é o 11 da pauta, 10.418/2017, procedência primeira vara de Belo Horizonte. Inscrito doutor Guilherme Teixeira de Souza, pela Superintendência de BH. Não, pelo Supermercados BH. Supermercados BH. É porque estava super. Você está carregando, assim que carregar, o senhor tem a palavra para a leitura da conclusão do voto, senhor relator. Mas eu estou conhecendo do recurso interposto pelo reclamante no mérito, dando-lhe provimento para reconhecer o vínculo entre o autor e a ré, determinando o retorno dos autos à origem para a apuração dos demais pedidos correlatos, a fim de se evitar a supressão de instância. O senhor tem a palavra, doutor? Obrigado, excelência. Pois não. Excelentíssimo senhor desembargador relator, demais componentes dessa outra turma, peço vênia quanto ao voto do eminente relator, para traçar um ponto específico em relação ao reconhecimento do vínculo. A sentença de primeira instância baseou certamente nos depoimentos das testemunhais, e o que se pode verificar na extração desses depoimentos é que um dos requisitos que ficou absolutamente incontroverso e que não levou o preenchimento dos requisitos do artigo 3º é exatamente a onerosidade. Isso porque todos os depoimentos foram uníssimos no sentido de que quem efetuava os pagamentos para o reclamante eram, sim, os donos dos caminhões, aqueles que faziam as solicitações de carga e descarga. Diante de tais considerações, reitero o pedido de vênia ao voto do eminente relator para que seja mantida a sentença de primeira instância, que não reconhece o vínculo, mantendo, assim, improcedente a reclamatória trabalhista. É o que se pede. Alguma consideração? Não. O segundo votante. O depoimento não reproduz bem o que o doutor falou. Só deu um depoimento, diz que era reclamada, que estipulava os valores de cada descarregamento, sendo que uma certa vez colocaram até um cartaz no depósito informando o valor de cada tipo de descarga. A reclamante, então,
que quando descarregavam os caminhões, recebiam os valores do próprio supermercado aos finais de semana. Tem um depoimento aqui. O depoimento está muito claro e grifado, os trechos, né, que levam ao atendimento requisitos do artigo 3º. Doutor Zé Eduardo, segundo votante. Eu pedi vênia também, doutor Guilherme, mas o voto aqui enfrentou, transcreve os depoimentos e por esse depoimento a conclusão que nós chegamos é diferente. Então, vou pedir vênia, eu vou acompanhar integralmente o voto do relator. Eu, igualmente, peço vênia e acompanho o relator, cujo voto prevalece, tal como Obrigado, lido. boa tarde. Muito obrigada, boa tarde, doutor. Usa até a técnica de Vossa Excelência. Agora os processos do doutor Até a Emerson, técnica 43 da pauta, 11.760, 27, 11.055, 28, 11.094, 19, 10.717, 23, 10.812 e 26, 11.000, serão julgados conforme relator, que o advogado está ausente. Sim, esses processos apregoados agora, havia inscrição para sustentação oral, os procuradores estão ausentes, não há registro de divergência, então prevalece o voto tal como apresentado pelo relator à unanimidade, pois não há divergência. E assim se proclama. Vamos agora para a sala do doutor Zé Eduardo, né? Da sala do doutor Zé Eduardo, o primeiro é o 20 da pauta, 11.151, 2017. Relator, se quiser, pode fazer a leitura da conclusão do voto. Inscrito o doutor Luiz Otávio Pires Guerra, pela reclamada. Marcelo Costa Lira, Mineração Serras do Oeste Limitada. É isso? Perfeito. Conheço o recurso interposto pelo reclamante. No mérito, dou-lhe provimento parcial para deferir-lhe o pagamento das diferenças salariais, considerando-se o salário recebido pelo modelo com reflexo no adicional noturno, os reflexos requeridos. Arbitro a valor da condenação, R$400 mil, no importe de R$8 mil pela reclamada invertido, o ônus da sucumbência. É meu voto. O senhor tem a palavra, doutor? Excelentíssima senhora presidente, demais componentes dessa egrégia turma, boa tarde. Data máxima vendo ao voto do ilustre relator. O caso aqui é bastante simples. O reclamante, ora recorrido, pediu, né, indicou como modelo da equiparação salarial o senhor Wilson. Pelo que eu entendi do voto, parece estar dando com base nos documentos juntados. Se eu não me engano, até uma questão para colocar em discussão, é que ele, quando faz o recurso dele, se eu não me engano, e lembro, o recurso eu estudei bastante, ele não pede nem a equiparação com o Wilson de novo. Ele pede a equiparação apenas com a função de supervisor. É porque ele ficou vencido na sentença, a sentença entendeu que o Wilson era coordenador. A reclamada ela tem a nomenclatura, até para deixar uma questão fática para ser explicada. A reclamada ela denomina o seu cargo como supervisor. E dentro da classificação de supervisor existe o supervisor de turno e o coordenador. O coordenador ele estaria acima de um supervisor de turno. O reclamante ele alega que fazia função de supervisor de turno. Ou seja, ele não fala nem que fazia função de coordenador e pede a equiparação salarial com o paradigma Wilson. Ficou comprovado, data máxima vênia, repito, ao voto do eminente relator, que o reclamante não desempenhava as mesmas funções do Wilson. Tanto é verdade que a testemunha que depois que realmente trabalhava junto com o reclamante, o senhor Sérgio, ele foi categórico a afirmar que o Marcelo fazia a mesma função que ele. E ele não era coordenador, ele não era supervisor, ele era um mero funcionário da manutenção. Apesar de uma testemunha, que é a testemunha do autor, ter dito que eram as mesmas atividades, ele não esclareceu nem que atividades eram essas, data máxima vênia. Ele apenas diz, não, o reclamante faz as mesmas atividades do Wilson. Por sua vez, a testemunha da reclamada, o senhor Sérgio, foi categórico ao indicar as funções, as atividades exercidas
E mais ainda, que existia um supervisor a quais os dois eram subordinados de nome Geraldo, que por sua vez era subordinado do Wilson. Então, quer dizer, como é que o reclamante pode estar na mesma linha, na mesma identidade funcional do coordenador, sendo que existia um supervisor, que era o senhor Geraldo, que era subordinado ao senhor Wilson? Então, por essas razões, data máxima vênia, eu não vou ficar lendo aqui o depoimento, que eu acho que não é esse o nosso intuito, as provas estão coligidas aos autos, e ficou bem claro. Então, peço, data máxima vênia, com todo o respeito ao relator, que seja reavaliado o voto diante do que foi colocado na tribuna, e o esclarecimento fático que foi colocado, que o cargo de supervisor, repito, dentro da empresa, existe a supervisão de turno e existe a supervisão de coordenação. O coordenador, repito, ele está acima do supervisor de turno. E o reclamante ficou esclarecido, que ele tinha um supervisor de nome Geraldo, que era, por sua vez, subordinado ao Wilson, que era o coordenador. Então, como é que uma pessoa que era subordinada a um outro supervisor, ou seja, o reclamante, que ficou comprovado que era subordinado ao senhor Geraldo, que, por sua vez, era subordinado ao Wilson, não tinha como o reclamante ter as mesmas funções do senhor Wilson. Essas são as razões. Pede que seja mantida a sentença, porque bem fundamentada e basilada nas provas produzidas, em especial o depoimento da testemunha, ouvida a rogo da reclamada. Por essas razões, é o que se requer que seja mantida a sentença. Muito obrigado. Na verdade, quando o doutor disse que, no recurso, o reclamante não mantém o pedido de equiparação com o senhor Wilson, eu vim aqui dar uma olhada no recurso ordinário e tive dúvida. Ele menciona o senhor Wilson, mas na hora em que ele menciona ele, várias vezes ele fala, depois que ele ia embora, eu assumi as funções dele. Se assumia depois que ia embora, dá a entender que as funções não eram as mesmas, só quando ele saía. Então, eu vou pedir vista desse processo para uma melhor análise nesse caso. Excelência, obrigado. Posso fazer uma questão fática? Essa questão que eu coloquei não é nem fática, é até do próprio recurso em si, porque eu analisei assim, profundamente. O que eu entendi, posso estar enganado, é que dentro do recurso ele pediu, porque ele fez dois pedidos. Ele fez um pedido de equiparação e um pedido de enquadramento funcional. O enquadramento funcional com as funções de supervisor. Frisa-se, supervisor de turno. Porque ele sabia, da data máxima vez, ele sabia que não ia ganhar com coordenador. Então, ele indicou o Wilson, que era um supervisor, mas que existia a função de coordenador, porque, repito, a nomenclatura supervisão dentro da empresa, ela tem a supervisão de turno e a supervisão de coordenação. E ele desistiu no seu recurso. Foi o que eu entendi. Posso estar enganado, peço até que, já que a senhora pediu vista, que seja analisado. Eu entendo que não houve pedido de equiparação com o Wilson, que ele desiste. Ele pede apenas o enquadramento funcional com a questão de supervisão. Eu vou analisar com Muito cautela obrigado. isso, doutor. Obrigada, até logo. Fica para a próxima sessão, tá, doutor? O próximo processo é o número 13 da pauta, 10.826, 2016. Procedência 4ª Vara de Belo Horizonte. Inscrito o doutor Gustavo Tadeu de Assis Pinto pela reclamante. É o 13 da pauta. A dúvida, né? É o número 13 da pauta. 10.826. Ao relator para a conclusão do voto, por favor. Marco Antônio Martins Drummond, esse? E Cencosud. Cencosud, Brasil. Conheço dos recursos ordinários interpostos, no mérito, nego-lhes provimento. O senhor tem a palavra, doutor? Boa tarde, excelência. Boa tarde. Boa tarde, presidente. Na pessoa de quem eu cumprimento todos os demais componentes da turma. A questão do recurso ordinário do reclamante diz respeito apenas ao tempo que foi determinado à segunda reclamada para que assumisse os encargos trabalhistas do reclamante. Ele foi contratado em outubro de 2013 em Belo Horizonte pela primeira reclamada em prol da segunda, trabalhando nos supermercados Bretas da segunda reclamada em Belo Horizonte. E apenas em dezembro de 2014 ele foi transferido para Uberlândia e foi somente a partir daí que foi reconhecido a responsabilidade solidária da segunda reclamada.
esse é o principal motivo do recurso, o porquê de a segunda reclamada ser responsabilizada somente a partir de 2014 e não de todo o período de trabalho, como consta na carteira, consta no contrato que foi trazido aos autos que esse serviço era prestado desde o começo da relação de emprego. E o depoimento, sim, trouxemos uma testemunha que, de fato, ele só trabalhou com reclamante a partir de outubro de 2014, mas os documentos comprovam que a prestação de serviço foi em favor da segunda reclamada e é por isso que se requer a responsabilidade por todo o período e não mitigada. Esse é o pedido. Esclarecidos, eu sou a segunda votante nesse processo. O relator enfrenta essa questão e cita o depoimento pessoal do reclamante, que informa que trabalhou para a segunda reclamada de final de novembro de 2014 até outubro de 2015. Então, é com base nesse depoimento que ele não elastece essa responsabilidade. Eu peço venha a sustentação oral de Vossa Excelência e voto com o relator. Doutor Renaud, terceiro votante. Também acompanho o relator. E assim se proclama a unanimidade. Próximo é a inscrição feita aqui, é o número 14 na pauta. É o 10866, 2017, procedência segunda vara de Ituiutaba. Inscrita, doutora Renata Soares Silva, pelo município de Lagoa da Prata. Não, de Prata. Relator, para a conclusão do voto. Carlos Eduardo? Carlos Eduardo, CJL, consultora. Conheço de recurso, interposto pelo reclamante, do mérito dou-lhe provimento para a. Deferir indenização por danos morais ao reclamante no importe de R$ 3.000. B. Eximir o reclamante do pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Elevo a condenação de 8.600 para 11.600. Ela tem a palavra, doutora? Excelentíssima desembargadora presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais pares. Na verdade, é só para manter mesmo a sentença no tocante à ausência de responsabilidade do município de Prata. Eu entendo que o voto do relator manteve a sentença nesse ponto, então é o que se requer. Obrigada. Eu não toquei nesse... Talvez não tenha... Teve recurso? Não teve recurso, não. Eu acho que não, eu não examinei, talvez não tenha recurso quanto a isso, ou, às vezes, se houve omissão, a senhora pode, quando for publicado o acordo, pedir. Certamente. Não, porque negou o provimento. É só se o reclamante conheceu, recorreu. Ele relata. Cabimento do presente recurso, dano moral. No relatório, ele fala que o município deveria responder, mas depois, na fundamentação, ele não coloca. É só como se ele relatasse o que aconteceu. Mas insurgência recursal, quando ele passa a fundamentar, ele fala nos danos morais e nos honorários advocatícios. Se for o caso, os embargos são dele, né? Porque ele é que vai ter que sustentar que essa pretensão do relatório, na verdade, era uma pretensão recursal. Eu voto com o relator? Sim. Então, e assim se proclama, doutora, de acordo com o voto do relator. E o último processo, doutor Zé Eduardo, é o 11, que o doutor Eduardo Vicente não veio, é o 10.537. Não tendo divergência registrada, proclamo que o julgamento será feito de acordo com o voto do relator, à unanimidade. Agora a próxima sessão da doutora Maria Cecília. É bom ser... Vai ser o 12 da pauta, 10.881, 2017. Aí ela falou, não, mas tem... Inscrito o doutor André Schmidt de Brito, pela COSPE. Eu achei meio... É o 12 da pauta. O valor da condenação muito alto. Quer dizer, a diferença está muito grande. Só dá uma conferida, eu acho que vale a pena. Qual que é o 12 da pauta, 10.881.
conhecendo o recurso do reclamante, rejeitando a preliminar de cerceamento de defesa e dando-lhe parcial provimento para condenar a reclamada ao pagamento das seguintes verbas: diferenças salariais pelo acúmulo de função, fixada em 10% sobre o salário do autor, com os reflexos que eu coloco aqui. Indenização por danos morais no importe de R$10.000, restituir os valores descontados a título de contribuição assistencial identificada nos contra-cheques como associação de funcionário, durante o pacto laboral, como se apuraram os recibos de pagamento em regular liquidação de sentença. Nos moldes da Lei 10.035, deverá recomprovar o recolhimento da verba previdenciária sobre as parcelas salariais, exceto quanto ao FGTS, que são parcelas de natureza indenizatória, indenização por danos morais e valores restituídos a título de contribuição assistencial, autorizando a retenção dos valores devidos pelo reclamante. Deverão ser efetuados, se for o caso, recolhimentos fiscais. Isso aqui ficou meio que repetido. Juros de mora e correção na forma da lei, valor da condenação relativamente à indenização por danos morais deverá observar os termos da súmula 439, invertidos os ônus da sucumbência, arbitra a condenação, valor de R$15.000, com custo de R$300 a cargo da reclamada, que fica intimada com a publicação do acórdão para os fins da súmula 25 do TST. É o meu voto. O senhor tem a palavra, doutor. Eminente desembargadora presidente, ilustres companheiros da outra turma, ilustres representantes do Ministério Público, senhora secretária, colegas presentes. O primeiro aspecto a ser abordado aí seria essa questão do acúmulo, e eu vou me valer aqui, com todo respeito à interpretação da ilustre relatora, ao princípio da imediação. O juiz Acolhe destacou que, com base na prova, na interpretação da prova oral, que não houve o acúmulo, que, na verdade, ele foi informado que havia uma substituição do conferente, mas não havia uma substituição propriamente dita, mas apenas um auxílio, informando ainda, em caso de ausência de um conferente, o outro do turno assume as funções. E ficou comprovado que, além de eventual, isso era essa substituição eventual, ela já estava, como destacado na sentença, acordada desde o início. Ela é inerente à atividade dele, e ele sempre fez isso desde que ele foi admitido. E, inclusive, era um dos critérios para se avaliar a promoção dele. Foi com esses aspectos que o juiz entendeu que ele efetivamente não realizava essa função de conferente. A eminente relatora está avaliando aí uma questão de 10%, né? Certamente, de alguma forma, deve ter considerado isso também. Com relação à taxa associativa, existe o documento permitindo o desconto, o juiz se baseou nessa questão. E, finalmente, com relação ao dano moral, ele versou vários aspectos, né? O primeiro deles foi a questão do descumprimento da NR, mas aí o perito, como não foi falado o argumento, né, do dano moral, eu vou abordar todos eles. Essa questão do EPI, a perícia esclareceu que ele recebeu orientação e afastou, esse pleito foi afastado por essa razão. Descumprimento de normas trabalhistas em geral, ele não foi objeto do recurso dele. A questão do assédio moral, o juiz destacou que eu vou, dentro desse princípio da imediação, a testemunha trazida pela reclamada afirmou que entre o reclamante e o André não havia nenhum desentendimento. A primeira testemunha ouvida do reclamante afirmou que ele e o André, entre eles, não havia um bom relacionamento. Acrescentou que não desrespeitava ninguém, mas pegava no pé do reclamante. A segunda testemunha inquirida sobre esse relacionamento entre o André informou que havia revezamento entre os trabalhadores para o trabalho lucídio, mas quem mais usava o local, atuava no local, era o reclamante, prestando assim informação totalmente distoante do questionado. A expressão, pegar no pé, mais revela uma impressão ou conclusão da testemunha sobre os fatos do que propriamente a narrativa de um acontecimento. Nenhuma delas, apesar de instadas nesse sentido pelo juízo, trouxe fatos que pudessem servir de exemplo a essa perseguição. O juiz, então, ele questiona expressamente o que significava pegar no pé. E eles não souberam trazer fatos que justificassem o que seria isso, fatos concretos. Por isso que o juiz entendeu que não se caracterizava o assédio. E tem essa questão do transporte, num caminhão Fiorino, que houve uma divergência de depoimentos com relação ao tipo do carro, mas que foi eventual. Isso ocorreu há mais de 2 anos e foi em situações eventualíssimas, porque quando não, eventualmente, uma hora extra excepcional, transportava. Então, a meu cargo, por essa razão, ele julgou improcedente. Eu não sei se o motivo do dano moral seria isso, mas, na opinião da empresa, com toda a venda, se foi 10 mil em razão desse transporte,
pela situação já corrigida, por ter sido eventual, talvez não justificasse um valor de 10 mil, mas isso é só supondo. Então, o que se espera é, contrariando a proposição de voto da eminente relatora, é que seja mantida a sentença de primeiro grau. A questão está toda fundamentada, doutora, é questão de convencimento. Matéria de fato, não existe um entendimento só possível, né? Eu entendi que o reclamante, o conferinte tinha que ter uma senha de acesso ao sistema. O reclamante possuía essa senha. Quando ele terminava a tarefa de ajudante, a prova fala que ele assumia a tarefa do conferente. Então, eu entendi que tem um acúmulo de função, gerando uma quebra do contrato, né? E, por isso, eu deferi esses 10%. Na indenização por danos morais, foi exatamente essa questão do Fiorino, aliado a essa quebra contratual do acúmulo de funções. Eu submeto o valor aos colegas e, se algum entender que a gente deva mudar, eu estou pronta para fazer a discussão. Segundo votante aqui nesse processo é o doutor Renaud. Eu também não tenho divergência, não, senhor. Então, e assim se proclama, doutor. Ficou obrigado, razoável. Pois é. Então, e assim se proclama, doutor, como lido pela relatora. O próximo é o número 14 da pauta, 10.926, 2017, procedência 35ª Vara de Belo Horizonte. Inscrito doutor Carlos Vinícius Rigoto Moreira, pelo reclamante. É o 14 da pauta. Admar versus prossegue? Admar. Admar versus prossegue. Estou conhecendo o recurso ordinário do reclamante, presentes os pressupostos, estou rejeitando a preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional e estou dando de provimento parcial para prorrogar o termo final do contrato por tempo determinado para a data final da licença médica, condenando a reclamada a retificar a CTPS do autor para constar como data de saída o primeiro dia útil subsequente ao término da suspensão contratual. Obrigação que deverá ser cumprida no prazo legal após o trânsito em julgado, devendo ser expedida intimação específica das partes para tal fim, sob pena de multa diária a ser fixada pelo douto juiz de origem, bem como para condenar a réu ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$1.000, valor que será corrigido nos termos da súmula 439. Acresço a condenação, R$1.000, concursos igualmente acrescidos de R$20 a cargo da ré. É o meu voto. O senhor pode aguardar o primeiro voto divergente, doutor? O senhor fala pelo reclamante? Claro, pelo reclamante. Sim. De acordo. Doutor Renaud? Igualmente. Então, assim se proclama, viu, doutor? Muito obrigada. Muito obrigado. Prevalece o voto como foi lido. O próximo é o 27 da pauta, 11.734, 2016. Inscrito, doutora Daniela Gomes Pimenta Ferreira, pelo reclamante. 27 da pauta. Espera aí, está pregoado. Caso versus Copasa? Isso. Carlos e Copasa. Copasa. Isso. Ok, então eu sou a relatora, vou direto à conclusão do voto. Eu estou conhecendo do recurso e, no mérito, negando-lhe provimento. É o meu voto, a doutora fala por... Reclamante. Reclamante é recorrente? Exato. Então, a senhora tem a palavra, doutora. Boa tarde, excelência, demais desembargadores, componentes da turma. Bem, nesse caso, eu vou aqui só explanar algumas questões fáticas que aconteceram com o PDVI da reclamada. O PDVI ele foi definido internamente pela empresa através de um regulamento interno. E, dessa forma, ele foi apresentado a todos os empregados. Nunca, até novembro de 2015, quando o PDVI foi divulgado para os empregados, a existência ou qualquer menção à participação do sindicato, participação do sindicato nas negociações. O que aconteceu é que, posteriormente, aparece um documento sem nunca ter sido divulgado, nem pelo sindicato, nem pela reclamada, concedendo status de acordo extraordinário, um regulamento interno da reclamada. Nesse sentido, esse documento esse é o motivo do pedido de incidente de falsidade, porque esse documento nunca existiu e não existe nos autos ou qualquer outro lugar indícios da existência do mesmo no ano de 2015.
ele foi apresentado em período muito posterior, inclusive posterior à rescisão do contrato do reclamante. O reclamante nunca teve conhecimento disso, então, inclusive, ressalva-se frente ao sindicato em relação à plena quitação, que nunca foi observado. No mais, o que vale dizer também é que nunca houve qualquer assembleia ou participação dos empregados na decisão dos termos do PDVI. Nesse sentido, a realidade fática que acontece nos autos é bem diferente do recurso de repercussão geral, no qual, ao longo dele, se verifica a existência e pedidos de empregados para que houvesse o acordo coletivo de PDVI com pagamento de indenização para rescisão do contrato, caso que não é o mesmo dos autos. Dessa forma, peço vênia dos mais vereadores e remeto as razões desse recurso. Obrigada. Estou complementando aqui, porque, na verdade, a senhora falou muito em nulidade do ACT, em falsidade do ACT. Porque, na verdade, essa matéria refoge a competência da turma. Quando se tem um instrumento normativo e se quer declará-lo nulo por inteiro, a competência é da SDI 3, né, que julga dissídios coletivos. E o trabalhador reclamante ele não tem também legitimidade para arguir essa nulidade do ACT, teria que ser o sindicato que está lá envolvido. Agora, eu analisei aqui sob a ótica de aplicação ou não desse ACT que existe ao contrato de trabalho do reclamante. E, nesse sentido, eu estou negando o provimento. Tá? Eu estou acrescentando aqui, porque, na verdade, anular o ACT, o instrumento inteiro, nem o reclamante... Já tem fundamento. Já tem, porque tinha aqui uma frase, não após como declarar que institui. É porque estava para cima, então, né? É mais no outro prisma argumentativo, não há como esta da outra turma Não declarar nulidade ampla e restrita da CT, como pretende, ao invocar a ausência de requisitos formais, sua elaboração, matéria que se insere na competência originária do SDC. Então, eu posso tirar isso aqui, deixar com o jeito que está. Já tem aí a fundamentação. Tá certo. Porque não tem como. Então, doutor Excelência já tinha abordado esse tema. Também vou pedir vênia a questão do limite de competência sobre esse prisma, né? E, no mais, a questão está lançada no voto, a parte vai conhecer, eu estou acompanhando a relatora. Tá certo. Então, e assim se proclama, doutor, de acordo com o voto cuja leitura eu já fiz. Boa tarde. A unanimidade. O meu tem alguma divergência? Acho que não. Porque, como está aberto, é uma divergência só, a gente podia julgar, para resolver. É o 6 e o 16. O 16 é porque, na verdade, era uma opção só, a doutora Cecília já falou e tudo mais. Na verdade,